Deus seja louvado. Feche os seus olhos nesse momento. Que ambiente maravilhoso, que ambiente acolhedor, que ambiente saudável. E tudo isso é possível porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Está em mim, está em você, que é salvo, mas está aqui também nesse ambiente. E Ele tem toda a liberdade para trabalhar, para falar, para fazer o que Ele quiser. Se nós estamos aqui hoje, estamos pela força do Espírito Santo, não pelas nossas próprias forças, mas porque Ele habita em nós e Ele nos fortalece, e Ele nos dá a direção. Valorize esse ambiente, valorize essa presença real de Deus aqui neste lugar, nessa noite, amém? Você está aqui, não é por acaso. Você fez uma escolha, sim, de estar aqui, amém por isso. Mas até essa escolha de estar aqui é direcionada pelo Espírito Santo. Então você não veio aqui à toa, você não veio aqui por acaso. Você veio porque Deus tem algo para a sua vida nessa noite. E assim eu creio. E assim vai ser. Em nome de Jesus, amém? Nós vamos falar hoje um pouquinho de um camarada da Bíblia sensacional. De um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Que algo forte, que algo maravilhoso. De um homem que se tornou um guerreiro sanguinário, que se tornou um grande rei, o maior rei de Israel, o rei que unificou todo Israel, o rei que trouxe de novo a Arca da Aliança, a presença de Deus para Israel. Mas tudo teve um começo na vida de quem eu estou falando? Davi. E hoje a gente vai falar de uma história muito conhecida. O tema da nossa reflexão é Mate o Gigante. Hoje você vai aprender que nós devemos matar o gigante, não simplesmente derrubá-lo. Tem muita gente hoje derrubando o gigante, mas não tem matá-lo, não tem matado esse gigante. E uma vez que você não mata o gigante, ele se levanta novamente contra você, contra a sua vida. E muitas das vezes a gente passa por alguns textos da Bíblia sem perceber os detalhes do texto. E essa noite nós vamos falar desse camarada chamado Davi. 1 Samuel, capítulo 17. Em 1 Samuel, capítulo 16, nós conhecemos a história. Depois você pode ler em casa com calma todo o capítulo. Deus rejeita Saul e fala para o profeta Samuel para que ele vá até a casa de Jessé, porque ele tinha escolhido um novo rei para Israel. E aí no capítulo 16, no desenrolar, nós sabemos, né, aquele texto muito conhecido, quando Samuel chega na casa de Jessé e pergunta cadê os seus filhos, e aí Jessé vai apresentando um por um, e aí Samuel achando, então vai ser esse aqui, porque é guerreiro, é grande, é forte, então esse vai ser o novo rei. E aí Deus fala no coração de Samuel, você vê como o homem vê, mas Deus vê o coração, Deus vê o íntimo de cada um. E aí, passaram-se todos os filhos de Jessé, e aí o profeta, não existe mais um filho, aí ele se lembra de Davi, que estava apacentando as ovelhas, que estava no campo. E aí manda chamar Davi, adolescente ainda, de bela aparência, ruivo, adolescente, novo. E aí quando Davi chega, Deus fala, esse pode ungir, porque esse vai ser o rei de Israel, esse é o meu escolhido. Amém, irmãos? Até aí? E aí no capítulo 17 nós temos um grande acontecimento. E todos nós aqui que somos crentes em Cristo Jesus já ouvimos essa história. Lá eu já estudo essa história na escola dominical. A história do gigante Golias. O grande gigante Golias, um filisteu enorme, de quase 3 metros de altura.
Em determinado momento, os filisteus e os israelitas estão frente a frente e no meio deles há um vale, como aqui, ó. De um lado os filisteus, do outro lado os israelitas, e no meio um grande vale. E eis que se levanta um gigante chamado Golias, de quase 3 metros de altura, cuja sua armadura, somente a couraça, a carcaça da armadura, pesava 60 quilos, quase meu peso. A lança dele, a ponta da lança dele, pesava 7 quilos. Homem valente, homem de guerra. E esse homem, esse gigante, começa a afrontar, começa a desafiar o povo de Israel, dizendo: vamos fazer um trato. Escolha um dentro de todo o seu exército para lutar comigo. Aquele que vencer, o outro se entregará totalmente. Imagina a cena, irmãos. Você que foi militar, pastor Leandro. Aquele exército, quando Golias aparece, gigante, e começa a desafiar. Mande o melhor guerreiro que vocês têm para lutar comigo. Se ele me vencer, vocês vencem a guerra. Os filisteus vão se render a vocês. E aí, meus irmãos, durante 40 dias, esse gigante afrontava todo o povo de Israel. Saul já não sabia mais o que fazer. Tamanha era a vergonha, ninguém se levantava para enfrentar aquele gigante. Lembrando, um gigante, um guerreiro, experiente de batalha. Ninguém se levantou dentre todo o povo de Israel, daquele exército, para lutar com o gigante. Aí entra a história do menino Davi. Capítulo 17, a partir do verso 48. E todo o desenrolar da história do capítulo 17, Davi, quando escuta aquele gigante afrontando o povo de Israel, ele fica incomodado. Como assim? Esse incircunciso tem a ousadia de desafiar o Deus, o povo de Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Como assim? E Davi foi até aquele cenário de guerra para levar mantimentos para os seus irmãos que estavam a serviço do rei, a serviço de Israel, ao exército. E Davi ouviu de longe aquela afronta daquele gigante. E aí já dou uma primeira pausa aqui na mensagem. Eu e você somos confrontados, somos desafiados diariamente pelos gigantes da nossa vida. E nós somos o povo de Deus, o Deus dos exércitos. E mesmo assim nós somos afrontados, gigantes se levantam diariamente contra mim e contra você. Isso é uma realidade dos nossos dias. Mas escutem o texto. Quando o filisteu, o gigante, começou a vir, a partir do verso 48, na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando o rosto no chão. Verso 50, assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Muitos textos, muita gente que prega, muita gente que fala desse texto, para por aqui. Mas o verso 51 é que está a chave, que eu quero falar com você essa noite. Davi correu, ele não só derrubou o gigante, Davi correu.
pôs-se em pé sobre ele, e desembanhando a espada do filisteu, acabou o quê? De matá-lo. Cortando-lhe a cabeça com ela, com a espada. Amém, irmãos? Nós sabemos da história muito bem, que Davi pega 5 pedras lisas, a sua tiradeira, né, trazendo para o moderno nosso aqui a seta. Quem aqui já brincou aí na infância de seta, né? Para matar passarinho, pode não, né, irmãos? Mas eu já brinquei muito de seta. E Davi, com uma pedra, derrubou aquele gigante pela força do Senhor dos Exércitos. Porque ele falou antes, se você olhar o texto, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Porque quando o gigante, Golias, o cara, viu Davi com pedra, com pau, ele falou assim, eu sou cachorro para que você venha contra mim com pau e pedra? É isso que você vai mandar para lutar contra mim, Saul? Vocês são tão covardes que vão mandar uma criança, um jovem, um adolescente para lutar comigo, o grande gigante Golias? Mas aí tem 3 características nesse texto que fizeram com que Davi não somente derrubasse aquele gigante, mas que o matasse de uma vez por todas. E que nessa noite eu e você possamos entender que nós precisamos matar os gigantes das nossas vidas, de uma vez por todas. Não somente derrubá-lo, mas matá-lo. E a primeira característica dentro desse texto é a intimidade, a experiência que Davi tinha com Deus. Quando Davi chega lá e vê todo aquele quadro, e aí ele fala, eu vou contra esse filisteu. Quem esse cara pensa que ele é para estar afrontando o povo de Deus? E aí todo mundo olha para ele assim, como assim? Da onde que você vem, moleque? Você está pensando que você é quem? Aí Davi fala assim, eu matei um urso e matei um leão quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai. Um urso veio e pegou uma ovelha, eu arranquei a ovelha da boca dele e o matei. Aí todo mundo já ficou como? Como aí? Esse moleque aí, casca grossa. Então, para ainda afirmar ainda mais, Davi fala, veio um leão e eu matei, eu peguei pela juba o leão. Se você olhar o texto, vai falar que ele pegou pela juba. Meu irmão, ele pegou um leão pela juba e matou um leão. Quem aqui já matou um leão? A metáfora, né? Nós matamos o leão todos os dias, mas aqui é literal, é um animal, o rei da selva. Cadê Laura? O rei leão, que ela gosta de ver o desenho. Experiência, irmãos, intimidade com Deus. Davi sabia que Deus estava com ele, Deus o fortaleceu, Deus deu força para ele, para que ele matasse aquele leão e aquele urso. Humanamente, meu irmão, é impossível. Iago, quantos anos você tem, meu amigo? 11 anos, vamos ver que Davi tinha mais ou menos essa faixa entre 11 e 16 anos. Um urso e um leão, humanamente falando, irmão, é impossível. Somente porque Deus era com Davi. Amém? E Deus é comigo e com você também. Então tenha experiências com Deus, intimidade, no secreto, para quando a oportunidade, quando a afronta do seu gigante aparecer, você está preparado para lutar. Esteja preparado. E como que você vai estar preparado? Vivendo experiências no secreto. Porque o diabo está ao nosso derredor como um leão. Está ao nosso derredor. Procurando alguém que ele possa tragar. A palavra aqui, tragar no grego, é literalmente despedaçar, destruir, quebrar os nossos ossos. Então esteja alerta, esteja atento
tenha experiências, intimidade com Deus. Essa é a primeira característica. Quando Davi falou, eu vou, porque eu tenho experiência, eu vou matar esse filisteu. Quem esse cara pensa que ele é? Aí tem uma segunda característica. Aí Saul, o rei Saul, quando escuta isso, ele, esse moleque tá quente. Eu vou confiar nesse garoto, vou fazer o seguinte, vou dar minha armadura para ele. Chama ele aqui, traga a minha armadura, a armadura do rei, irmãos. Quem assiste aqui seriados de rei, de luta, de guerra, sabe que a armadura do rei é a melhor armadura de todas. É a armadura top. E aí, colocam a armadura em Davi. O que aconteceu? Davi não conseguia andar. Porque a armadura era para Saul. Davi era pequenininho, adolescente. Era um adolescente, era um jovem. E aí vem a segunda chave aqui, a segunda característica. Identidade, seja quem você é. Não tente lutar contra o seu gigante usando a força ou a armadura de outra pessoa, seja quem você é. E Davi falou assim, não vai dar, tira isso de mim, porque se eu colocar essa armadura aqui, eu não vou conseguir vencer o gigante. Isso vai me atrapalhar, ao invés de me ajudar. Então muitas das vezes, eu e você, colocamos armaduras que não são nossas. Queremos viver experiências para ganhar, ou derrubar, matar os gigantes que não são nossas. Seja você. Se Deus está te dando uma seta para matar o seu gigante, use aquela seta. Se Ele está te dando uma armadura, use aquela armadura. Mas seja você, não perca a sua identidade. Davi não perdeu a sua identidade. Ele foi na cara e na coragem, sem armadura. Porque ele sabia que ele estava indo em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Então vá em nome do Senhor dos Exércitos também. E vença. E aí tem a terceira característica. Que essa aqui, irmãos, é fundamental. Davi era um moleque corajoso demais. Porque o texto que nós lemos, vamos dizer que Davi pegou a sua tiradeira, a sua seta e pá! Isso quer dizer que Davi treinava muito, era bom de mira. Né, pastor Leandro? Foi certinho aonde? Na testa do gigante. Meu irmão, um gigante de 3 metros de altura cair com uma pedrada, essa pedrada é ungida, amém, irmão? E ele caiu. E aí, muitas vezes a gente pensa que ele morreu com a pedrada, mas ele não morreu com a pedrada, ele caiu. E aí que está a grande situação. O povo filisteu, que estava desse lado, vendo o gigante cair, já ficaram como? Espera aí, o que está acontecendo? E o povo de cá, o povo de Israel, medroso, frouxo, fraco na fé, viram aquele garoto, adolescente, enfrentando um gigante, derrubando um gigante com uma pedra. Deus estava com esse garoto. Imagina o rei vendo aquilo. E aí todo mundo, e agora? O que aconteceu? Davi, de um lado, Golias do outro ali caído. Davi tem a ousadia, a coragem de subir em cima do gigante, irmãos. Pegar a espada e cortar a cabeça do gigante. Meu Deus, que moleque corajoso. São detalhes do texto que a gente, muitas das vezes, passa batido. Provavelmente Davi não tinha nem força para segurar aquela espada. Porque se o cara tinha 3 metros de altura, a sua armadura era quase 60 quilos, a sua lança quase 7 quilos, imagina o peso daquela espada. Tem faltado em mim, em você, coragem para subir em cima do problema e falar assim, hoje eu vou matar você, eu vou arrancar a cabeça de uma vez por todas e você não vai voltar. Quando Davi sobe em cima do gigante, irmãos, os filisteus falam, o que esse garoto vai fazer? E aí ele sobe em cima do gigante e corta a cabeça do gigante. Meu irmão, os filisteus ficaram como?
Deu ruim. Se esse garoto cortou a cabeça de Golias, o que ele vai fazer com a gente? E aí o povo medroso fez o quê? Se fortaleceu, a fé voltou. Deus é conosco, porque Deus é com esse moleque. E aí o povo fez o quê? Vamos para dentro. E o povo filisteu fez o quê? Vamos correr. Meteram o pé, mas não adiantou. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel correu atrás e eles mataram, eles venceram a batalha. Por quê? Porque Deus usou o menino de uma forma corajosa. E Deus quer usar você, mas tenha coragem de matar esse gigante que está afetando a sua vida espiritual, que está travando a sua vida espiritual, a sua intimidade com Deus. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, você destrave isso, você levante a espada e corte a cabeça desse gigante uma vez por todas. E a Bíblia vai dizer, no final desse capítulo, que aí o povo saiu correndo, e aí Saul falou assim, manda chamar esse moleque. Quem é esse moleque? É filho de quem? E aí o comandante, não sei, traz ele aqui. Quando chamaram Davi, a presença do rei, o que Davi levou na mão, irmãos? Alguém pode dizer? A cabeça do gigante. Moleque abusado. Está aqui, ó. Eu matei o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Não pela minha força. E essa história está, meu irmão, registrada na palavra, na Bíblia, para que eu e você possamos tomar posse dessa palavra, dessa verdade. Coragem. Levante-se, independente de qual seja o seu gigante. Coragem, intimidade, experiências com ele, identidade. Você precisa saber quem você é e quem é contigo. Davi não tinha dúvida de quem ele era, de filho de quem que ele era, não tinha dúvida de quem estava com ele, Deus Todo-Poderoso. E Davi já tinha sido ungido rei de Israel, mas não era tempo ainda dele reinar. E Deus te trouxe aqui essa noite justamente para isso, para te dizer que você precisa ter coragem para enfrentar os seus gigantes. Porque o meu gigante é diferente de Gisele, de Arthur, do pastor Leandro, de Juliana, de Vani. Cada um tem o seu. Uns maiores, uns menores. Mas eu não posso vencer o gigante de Gisele, de Jaque, que é minha esposa, não posso. Isso cabe a ela, a intimidade dela com Deus, é vida dela com Deus, é coragem dela com Deus, é ela tomar posse dessa palavra, assim como eu tomei essa posse dessa palavra, e há muito tempo que eu venho sendo tocado por Deus para falar isso. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos igual o povo de Israel do lado daquela colina, amedrontados, com medo. E aí, o mundo que está ao nosso redor, os ímpios, olham para mim e para você, e muitas das vezes fazem chacota da nossa cara, assim como Golias estava fazendo. Que Deus é esse que vocês servem? Que fé é essa que vocês dizem ter? Nós somos confrontados, nós somos desafiados diariamente. Precisamos tomar uma posição, e que seja a partir de hoje. Tomar uma posição diante de Deus. E uma vez que nós tomamos uma posição diante de Deus, nós tomamos uma posição diante das pessoas. Isso é automaticamente visível. Quando nós olhamos assim, nossa, Rafael está assim, Luan está assim, nossa, está cheio de Deus, nossa, está prosperando. É porque, irmãos, é um processo. Ninguém conhece a vida íntima com Deus do outro. Mas quando nós estamos no secreto, tendo intimidade, assim como aconteceu com Davi, acontece comigo e com você. As nossas batalhas individuais, o nosso secreto, as nossas vitórias começam a transparecer, começam a
motivar, começam a incentivar o povo de Israel que estava ali com medo. E aí quando fala assim, vamos enfrentar esse gigante, aí todo mundo vai falar, vamos embora, porque agora qualquer batalha que tiver daqui para frente, nós vamos com Davi. Davi se tornou um exemplo de guerreiro. Um exemplo de guerreiro, um exemplo de homem segundo o coração de Deus. Então são características que eu e você precisamos também ter. Identidade, intimidade, experiências. E principalmente coragem. Falta muita coragem. A gente é muito medroso. Estou falando por mim também. Eu sou muito medroso. Eu tenho medo, às vezes, de orar pela vida do outro. Hoje a gente fez uma atmosfera, foi maneiro, não foi? Você chegou aqui e recebeu uma oração. É diferente, né? Mas muitas vezes a gente tem vergonha e medo até de fazer isso, algo que deveria ser tão natural da vida do crente. Abençoar a vida uns dos outros. Então eu preciso ter mais coragem. Preciso expandir mais o reino de Deus, falar mais do amor de Jesus. Preciso tomar posse mais da verdade, da palavra de Deus. Preciso ter coragem de me soltar e deixar ser usado pelo Espírito Santo. De ter a liberdade de muitas vezes dar um glória mesmo, glória a Deus. E está tudo certo, está tudo bem. Não se importar às vezes com o irmão que está do lado. Precisamos ser corajosos de viver nossa intimidade com Deus no secreto. Porque quando vivemos no secreto, nossa intimidade ela vai transparecer no coletivo. E quando transparece no coletivo, irmãos, nós somos uma potência. Davi era uma potência no coletivo, porque ele era uma potência onde? No secreto. Ele fez a diferença no secreto. A função dele era apacentar as ovelhas, ele fez da melhor forma possível. Se preparou, Deus foi, preparando Davi, foi preparando. Eu estou lendo um livro que se chama Enraizado. Esse livro está mexendo muito comigo, ele conta a história justamente de quem? De Davi. Ele diz que Davi demorou 20 anos, desde quando ele foi ungido, lá em Samuel, capítulo 16, demorou 20 anos para que Davi assumisse o reinado. Sabe por quê? Porque Deus precisava tratar de Davi, criar raízes em Davi, para que Davi chegasse lá preparado para ser rei, segundo o coração de Deus. Davi viveu todo esse processo, e esse episódio com Golias foi parte do processo de Davi. Davi ficou conhecido em todo Israel como um guerreiro que matou Golias, e Davi levou a cabeça de Golias embora com ele, tá? Levou para sua tenda. Sempre quando as pessoas, ou ele mesmo, estivesse fraco, ou estivesse pensando em desistir, eu olhava lá, estava lá a cabeça de Golias. Eu matei esse gigante em nome do Senhor. E se levantar outro gigante, eu vou matar em nome do Senhor. Amém, irmãos? Receba essa palavra em nome de Jesus. Levante a sua cabeça. Olhe para frente. Visualize o gigante. Olha dentro da cara dele e fala, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E a partir de hoje eu não vou mais derrubar gigantes. Não seja não sei a palavra agora, escapuliu. Derrubador de gigantes. Derrubador de gigantes. Seja um matador de gigantes. Isso aí, é isso mesmo. A palavra não alivia não, irmãos. É faca na cabeça. Corta. Literalmente, corta. Porque uma vez que o gigante está no chão, sem cabeça, ele está morto. Ele não volta. Amém? É simples assim, ligeiro. É só tomar posse dessa verdade e levar para a sua vida. A partir de hoje, seja um matador de gigante, não apenas um derrubador. Você pode ter toda a habilidade para derrubar o gigante, mas se você não tiver a coragem para arrancar a cabeça e matar ele de vez, ele vai se levantar de novo e vai te afrontar de novo, quantas vezes for necessário.
E às vezes a gente fica nesse círculo, né? A gente derruba e levanta. Ué, mas te derrubei ontem, voltou hoje, a gente derruba de novo. Aí ele se levanta. A gente precisa quebrar isso de uma vez por todas, o quê? Matando. Arrancando a cabeça dele. Simples assim. Quem recebeu? Amém? Deus continue trabalhando no seu coração, na sua vida. E que possamos sair daqui hoje realmente corajosos, olhando a vida de Davi e se inspirando, se renovando, que a nossa fé possa ser renovada. Que você possa sair daqui realmente power, mega, top. E nessa palavra motivacional não, irmão. É palavra de Deus. É para levantar você, realmente assim, colocar você dentro daquilo que Deus quer que você viva. Viva o melhor que Deus tem para a sua vida. E eu gostaria que você se levantasse nesse momento. A gente vai orar. E você vai visualizar. Vai encarar agora esse gigante que está na sua vida, está atrapalhando. Atrapalhando a sua vida familiar, a sua vida conjugal, sua vida financeira. Sua vida espiritual está travada muitas das vezes porque tem um gigante aí te atrapalhando. Que em nome de Jesus, que a partir de hoje nós possamos contar experiências sobrenaturais com o nosso Pai.